Em virtude das atividades artísticas que vão acontecer na Rua Plácido de Castro nos dias 1º e 10 de maio, a Secretaria da Cultura aqui de Caxias do Sul realizou nesta quarta-feira a limpeza de algumas partes da Maesa. E quem explica melhor sobre este assunto é a própria secretária de Cultura. Bom, a ideia é que a gente possa, aos poucos, criar, na comunidade de Caxias do Sul um sentimento de pertencimento com relação à Maesa. Então, nesse primeiro momento, como a gente vai ter uma ação que acontece no dia 1º de maio, que é voltado para o Dia do Trabalho, e aí nós, enquanto Secretaria da Cultura, vamos ter algumas atividades acontecendo lá, e aí, em função também do dia 10 de maio, estar acontecendo uma outra ação, que é da Secretaria de Turismo, que também conversou com a gente e também vai estar acontecendo lá, nós pensamos, bom, o que a gente pode fazer para aliar dois pontos? Primeiro, que é a estruturação e organização do espaço. E segundo, que é o envolvimento dessa comunidade toda, principalmente artística, que está querendo muito entrar naquele espaço. Aí surgiu a ideia de que a gente pudesse criar uma espécie de limpa Maesa, que foi uma limpeza, sim, física, mas também no sentido de envolver simbolicamente essa comunidade, para que ela fosse entrando e fosse conhecendo aquele espaço, até porque as pessoas têm uma curiosidade muito grande, que espaço é esse, o que é a Maesa de verdade, que estrutura ela tem. Então a gente teve essa ideia de fazer o Limpa Maesa para justamente fazer uma estruturação, uma limpeza do local, mas também de juntar toda essa comunidade artística para que eles se aproximassem e aos poucos também fossem se apropriando desse espaço, que eu tenho dito desde o início, não é um espaço que é só do poder público, ele é um espaço que pertence a Caxias do Sul, ele pertence à comunidade, quanto mais a gente se envolver nisso, mais a gente vai ter esse sentimento de realmente pertencer e estar se apropriando daquele espaço todo, que é belíssimo, Além das atividades que serão realizadas no mês de maio, outro fator muito mais importante foi a exigência que o Estado fez quando realizou a doação da Maesa ao município. Bom, no final do ano passado, então, em dezembro de 2016, quando o Estado então fez a doação e aí deu a escritura daquele espaço todo da Maesa para o município de Caxias do Sul, eles também entregaram um termo de compromisso, que dizia que o município de Caxias era responsável por iniciar o processo de ocupação até o dia 21 de dezembro de 2017. Então, em função desse processo, a gente sim vem trabalhando, criou a comissão, recriou uma comissão, que é uma comissão que trabalha agora especificamente com a ocupação e vocação dos espaços, e aí sim, essa é uma das ações que abre, que dá um start assim, de real ocupação daquele espaço. Num primeiro momento temporário, porque aquele lugar todo, que onde tinham os carros alegóricos, ele foi então limpo no sentido de transformar numa espécie de salão de exposições temporário. Do lado a gente vai estar levando o Departamento de Memória e Patrimônio, aqui da Secretaria da Cultura, que hoje está no arquivo, vai para lá. E também vai para lá um posto avançado da Guarda Municipal. Então, a gente já tem, até o final do ano, a nossa meta é conseguir estruturar esses dois lugares que são administrativos e abrindo, claro, esse outro espaço, que é de exposições temporárias, a gente até o final do ano conseguir estruturar isso e tá liberando a comunidade para estar frequentando e, ao mesmo tempo, nós já estarmos lá dentro efetivando essa ocupação. A partir disso, a gente tem, então, a médio e longo prazo, todo um trabalho de reestudo e de real levantamento de demandas e de necessidades do que a gente realmente vai estar conseguindo trabalhar dentro da Maesa. Após a votação de cargos da Frente Parlamentar A Maesa é Nossa da Câmara de Vereadores, a secretária afirma poder dialogar e trabalhar juntos para que os projetos saiam dos papéis e se tornem uma realidade, contemplando assim a comunidade caxiense. Olha, eu espero que em alguma instância a gente possa sentar e conversar. Eu tenho dito que nós, enquanto Secretaria da Cultura e enquanto eu também estou diante, estou sempre muitíssimo aberta para qualquer tipo de diálogo que seja no sentido de realmente fazer com que as coisas aconteçam e que a comunidade em geral tenha, a possibilidade de ver que ela está sendo contemplada. Então, nesse sentido, eu estou bastante aberta. Acho que quanto mais se criarem ações de ocupação, de preocupação, de levantamento, de realmente se envolver com a Maesa, melhor. Eu sou muito defensora no sentido de que quanto mais nós trabalharmos com uma cultura de pertencimento e quanto mais a comunidade em geral se sentir comprometida, no sentido de que não é porque é público, não é nosso, e muito pelo contrário, é de todos nós, mais a gente consegue criar uma consciência política que dê conta desses espaços e que nós realmente consigamos fazer uma ocupação não só física, mas política e simbólica também. E caminhando pelo pátio da Maesa, encontramos seu Nestor.
ex-funcionário da empresa que dedicou 32 anos de sua vida para o crescimento da Maesa e também da cidade. E ele nos contou um pouco das suas histórias, tanto as boas quanto as ruins, que ele mesmo compara com os dias de hoje. Eu iniciei com 14 anos e vivenciei isso aqui por 32 anos nesse local, aqui na Maesa. Quando eu iniciei aqui, não existia quase que nada. Eram poucos funcionários e foi crescendo, eu fui acompanhando o crescimento que chegou até 2.500 funcionários dentro dessa área de trabalho. Mas passagens políticas, crises de trabalho, a angústia que a gente passava como se fosse hoje, porque muita gente perdeu o emprego e a gente também tinha toda essa angústia que poderia ser de uma hora para outra demitido, porque existiu crises também dentro da empresa. Há mais de 20 anos que seu Nestor não passava pelos portões da Maesa, e a atividade de hoje proporcionou a ele voltar no tempo e relembrar emocionado o seu tempo de juventude. Muita emoção, alegria também por poder entrar aqui. E, na verdade, eu voltei ao passado e vendo que me encontro hoje aqui dentro de uma coisa que praticamente foi minha também. Foi aquilo como se tivesse vivenciado o momento. Ele defende a ocupação do espaço da Maesa, tornando-se um espaço público em diferentes esferas e que principalmente a história de Caxias não pode morrer, e a Maesa faz parte dessa história. Eu espero que realmente utilizem, façam disso aqui uma área de lazer, de cultura, porque a cultura, existe muita coisa aqui que é a história de Caxias está aqui dentro.